E sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo quadro do canal. Na verdade, vocês já estão familiarizados com o formato que a gente vem adotando desde o início. Mas, como estamos repaginando o canal, este quadro ganhou um novo nome, Originais TV. Agora, toda sexta-feira, vocês verão na tela do seu dispositivo novas análises originais das obras de Zack Snyder. O diretor Zack Snyder, em diversas oportunidades, relatou que é entusiasta de várias produções e referências na cultura pop. Isso fica evidente quando assistimos a um filme do cineasta. Afinal, ele já relatou que sempre deixa algum detalhe adicional para ser analisado em suas cenas, que podem ser aprofundadas. Listamos diversas referências e possibilidades com suas contextualizações, que estão presentes na primeira parte do novo universo de ficção científica de Snyder, Rebel Moon. Então, confira agora 30 referências de Rebel Moon, A Menina do Fogo, só aqui no Snyder Cut BR, o maior e mais completo portal do mundo sobre Zack Snyder e suas obras. Roda a vinheta. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Vamos lá? O início do filme está ligado diretamente com as aberturas clássicas dos episódios de Star Wars, criado por George Lucas. Nelas, vemos descrições para auxiliar os espectadores na história da produção. Em Rebel Moon, ao invés das palavras escritas, a apresentação se realiza por meio da narração do ator vencedor do Oscar, Anthony Hopkins, com a voz do personagem Jimmy. On the Motherworld, 1,000 kings ruled unchallenged in succession. But in the royal bloodline's last... A famosa revista em quadrinhos heavy metal de ficção científica e fantasia, criada em 1977, que perdura até os dias atuais, foi uma das bases que Zack Snyder usou para expandir o seu universo em Rebel Moon. Até mesmo a semelhança das criaturas é evidente, bem como seu logotipo tem inspiração na revista, como o próprio diretor disse em algumas entrevistas. O pequeno vilarejo agrícola do planeta Veldet, lar de Gunnar e Cora, traz muitas referências aos costumes nórdicos entre os anos 793 a 1066 d.C., conhecido como Era Viking. Outra referência a Star Wars é o Império Maligno, que liga a figuras dos antagonistas de ambos os filmes com a Alemanha nazista e suas atitudes horripilantes durante a Segunda Guerra Mundial. Já em Rebel Moon, as vestimentas refletem muito mais o segmento das tropas da SS, a polícia secreta da Alemanha na época, como a figura do almirante Atticus Noble e seu exército militar, além do próprio codinome ligado à pátria-mãe do nazismo e também ao regime soviético, que remete aos arquétipos do patriotismo como culto ao líder, militarismo, a raça pura, culto ao poder, entre outros tópicos. Lançado em 2012, o longa de ficção científica e comédia ambienta-se no futuro, mostrando nazistas espaciais com uma invasão ao planeta Terra para a retomada do poder. No longa de Snyder, vemos que há diversas semelhanças com a comédia, principalmente pelo visual dos aliados de Noble, remetendo à SS, e pelos soldados Krypton, que lembram o do filme. Da mesma forma que Star Wars, os androides de Rebel Moon são nomeados com letras e números, bem como os Jimmys, embora apareça apenas um no filme. Eles foram criados para serem guarda-costas da linhagem real e aguardar vigilantemente o retorno da mítica princesa Issa. Após a morte da família real, eles abaixaram suas armas e se recusaram a lutar. Na produção, o personagem que tem a dublagem original de Hopkins chama-se JC-1435, com semelhança ao universo de George Lucas, como no caso do C-3PO e outros droids. A comunidade do game e RPG de ficção científica com elementos de fantasia distópica comenta em fóruns que Zack Snyder pode ter usado o jogo como uma de suas inspirações para a criação do Jimmy. No que diz respeito aos personagens presentes nesse universo, há uma ligação com a figura de Mechanicus, nome em latim ao deus das máquinas e tecnologia da antiga religião romana.
Sabemos que Zack Snyder é um amante do mundo dos games e dos wargames de RPG. Então, Rebel Moon ganharia uma versão de jogo de mesa pela empresa Evil Genius Games. Contudo, houve um cancelamento da sua produção. Uma das referências apontada pela nossa equipe é a suposta semelhança de Jimmy com a série animada Projeto Zeta, de Robert Goodman. Pertencente a DC Comics, ficou famosa por fazer parte do mesmo universo expandido de Bruce Timm, que englobam Batman a série animada, Superman a série animada, Super Choque, Batman do Futuro, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. No desenho, Zeta é um sintozoide, ou seja, um robô humanoide. Ele tem sentimentos e empatia com a sociedade, se transformando com sua camuflagem. No entanto, o objetivo de sua criação era aniquilar pessoas secretamente em nome da NSA. Contudo, após descobrir que um de seus alvos era inocente, Zeta sente uma crise existencial e abandona suas armas letais para se libertar dessa vida. Por fim, ele foge de seus criadores. Dessa forma, há um paralelo entre a figura de Jimmy em suas atitudes de empatia e libertação com Zeta. Porém, o lado que mais evidenciamos é o aspecto visual que lembra muito do personagem criado na DC. Com um grande universo em desenvolvimento, criaturas alienígenas não podiam ficar de fora. Vemos diversas delas em Rebel Moon. Nas primeiras cenas em Veldet, Cora e Gunnar estão cavalgando Urax. Esse cavalo é uma clara referência aos Orbaks de Star Wars, vistos em A Ascensão Skywalker de 2019. Outra criatura em destaque é cheia de tentáculos e interage sexualmente com o Nubble, sendo semelhante ao Borgullet de Rogue One. Para finalizar, também temos o Rei Levítica, que lembra os Corrin, também do universo de Star Wars, criaturas que vivem no solo e água. A franquia de George Lucas estabeleceu uma cena que se replica em inúmeras produções, como filmes, séries e games, a clássica cena do bar. O novo universo de Zack Snyder não podia ficar de fora, afinal, é uma cenografia uniformemente utilizada como ferramenta para conhecer diversas personalidades distintas. Nesse caso, diversas criaturas de vários planetas com muita discussão, brigas e bebidas. Vale lembrar que a cena no bar, na província de Veldet, teve conexão entre Rebel Moon e Armyverse da Netflix, também de propriedade do cineasta. Na mesma cena, a dupla se encontra com um piloto malandro que também é um caçador de recompensas, chamado Kai. Esta é uma clara referência ao personagem Han Solo de Star Wars, com pequenas diferenças. Uma delas é não ter o Chewbacca ao seu lado. Um dos filmes favoritos de Zack Snyder é Conan o Bárbaro, de 1982, com Arnold Schwarzenegger sendo protagonista. O personagem literário de Robert E. Howard já teve inúmeras adaptações na cultura pop e Rebel Moon entrou na contagem. O personagem Tarak tem claras referências visuais à figura e personalidade de Conan. A amálgama de universos que Snyder está estabelecendo neste filme só aumenta com a apresentação dos rebeldes durante o seu recrutamento. Na mesma cena de Tarak, acompanhamos o personagem conquistando a sua liberdade após domar um grifo gigante raivoso da raça Benos. Esta é mais uma referência e grande paralelo ao bicuço de Harry Potter em Prisioneiro de Azkaban. O jovem Harry consegue também domar um hipogrifo e ter um elo de ligação com um animal no terceiro filme da saga. Assim, temos a comparação com o mito do voo de Ícaro, que representa a busca pelo estado de liberdade através do voo. Outra referência ao universo de Conan é Milius, porém, ocorre de uma forma um pouco mais discreta, já que o nome do personagem binário é uma homenagem ao diretor do longa de 1982, John Milius. Milius é uma guerreira da resistência que segue a liderança dos irmãos Bloodaxes. Ela tem uma semelhança visual à personagem de George Miller, em Mad Max Furiosa. O tema central de Rebel Moon se encaixa nos moldes de Star Wars, uma vez que se inspirou na franquia de rebeldes contra o Império. Entretanto, na Lucasfilm vemos a Aliança Rebelde e, na visão de Snyder, temos a presença da insurgência com Darian e Devra Bloodaxes na liderança. Os irmãos, ao lado de suas tropas, se escondem em seu planeta natal, Sharaan, e recebem proteção do Rei Levítica. Sua determinação é lutar contra as forças do mundo-mãe.
Em vários filmes de Star Wars, vemos a clássica super-arma do Império capaz de destruir planetas, Estrela da Morte, um local no formato de estrela que abriga instalações ao lado negro da Força. Não é uma surpresa que o filme de Zack Snyder tenha sua própria versão desse artifício, por parte dos nossos vilões. Neste caso, a super-arma aparece em forma de um canhão na nave principal, cujo comando direto vem do almirante Atticus Noble, o Olhar do Rei. Este, assim, não implode o planeta completamente, mas faz uma bela chacina em todas as vidas presentes em grande escala. Vemos sua primeira aparição no planeta Charaan, após o interrogatório do almirante ao rei Levítica. O visual do planeta Dagos lembra um pouco Apocalipse, do tirano Darkseid, dos Novos Deuses da DC Comics, de Jack Kirby, de 1970. Zack Snyder utilizou essa estética no seu universo, na Casa das Lendas, como em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, e Liga da Justiça de Zack Snyder. As tropas de Darkseid também remeteram à figura do regime nazista e suas oligarquias, como visto no Império do Mundo Mãe. Ademais, outro destaque é a presença do ator Ray Porter, dublador do vilão Darkseid no Snyderverse. Porter está presente em Rebel Moon como Hickman, senhorio de Tarak, na cena do adestramento da Beno. Ainda no planeta Dagos vemos mais referências. Uma delas é o gênero cyberpunk, que ganhou destaque atualmente por conta do game Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red e Blade Runner do diretor Ridley Scott. No local conhecemos a famosa espadachim Nemesis, que luta com uma mulher-aranha biônica armada. Essa é uma inspiração direta ao mundo de Blade Runner. Por outro lado, também temos a forte presença de conceitos orientais como contos, livros e mangás, que certamente serviram de base para diversos arquétipos ao longo do filme. Um dos fatores que contribuíram para o forte impacto de Star Wars na cultura pop são as vestimentas e armas que movem a cosmologia presente na franquia. Uma delas fixou a mente das pessoas: os sabres de luz. As espadas laser são extremamente poderosas e empunhadas por Jedi, como Luke Skywalker, e os líderes do Império, como Darth Vader. Em Rebel Moon vemos alusão a esses sabres em formato de espadas nas lutas de Nemesis. A diferença está não só no fato de em Rebel Moon serem espadas, como no fato delas só acenderem através de uma manopla mecanizada. Em busca de recrutar o lendário General Titus na lua Pollux, vemos uma arena de gladiadores romanos como o Coliseu. Esta é uma grande referência visual de 300, do diretor Zack Snyder. Assim, percebemos que Zack acaba usando muitos dos recursos óticos de seus filmes em suas demais produções. No mesmo sentido, temos referências a Gladiador, de Ridley Scott, onde o ator Jimon Hounsou está presente na produção do papel de Juba, personificando um gladiador. Jimmy, em uma cena do trailer de Rebel Moon, faz paralelo a outra cena de Maximus, ainda em Gladiador. Porém, esta cena é inexistente na parte 1 de Rebel Moon. No entanto, temos um vislumbre, já que Jimmy finaliza sua participação no filme em meio a uma plantação, observando os rebeldes retornarem a Veldet. Em Rebel Moon, acompanhamos a invasão de Nubble, com suas tropas para negociar colheitas com a pequena comunidade agrícola de Veldet. Entretanto, pode não ser uma referência concreta, mas lembra bastante os conceitos estabelecidos na animação da Pixar, Vida de Inseto. Afinal, no desenho, as formigas têm que trabalhar duro para terem seu próprio alimento. Logo após, são obrigadas a trabalharem como escravas para entregar toda a colheita aos gafanhotos, cujo líder é Hopper, o antagonista do longa. No final, vemos uma grande liderança do formigueiro, no caso Flick, buscando guerreiros, que são outros insetos, para lutarem contra os gafanhotos ao lado da sua comunidade. Neste caso, trata-se de uma ligação mais próxima com os rebeldes que Cora, ao lado de Gunnar, recrutam para se unir ao vilarejo de Veldet e lutar contra as forças do Mundo Mãe. Ambos os longas têm como base o filme de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Em Os Sete Samurais, uma pequena aldeia desprotegida, regularmente saqueada por ladrões assassinos, pede a um bando de samurais que os defenda.
Aqui os saqueadores estão em busca de cevada para o benefício próprio. Já o Império de Rebel Moon busca suprimentos para alimentar o seu exército com fome de poder e conquista, representando bem a ganância acima de qualquer virtude. E por falar em virtude, o diretor Akira Kurosawa quis representar a partir de cada personagem as 7 virtudes a serem seguidas pelos samurais na era feudal. São elas: justiça, coragem, benevolência, educação, sinceridade, honra e lealdade. Além disso, 7 Samurais influenciou ainda a criação de um dos maiores vilões do cinema, Darth Vader. Foi a partir de um dos antagonistas do filme que o visual todo do vilão da franquia de Star Wars surgiu. Embora a equipe de Korra não possa se igualar aos preceitos militares dos samurais, as 7 virtudes são materializadas nos 7 combatentes de Rebel Moon. Gunnar representa a lealdade, Korra representa a coragem, Tarak, por sua vez, representa a sinceridade, enquanto a Nêmesis representa a virtude da educação. General Titus representa facilmente a justiça e Milius a da benevolência. Já Darrian Bloodaxe e Jimmy compartilham a mesma virtude, a honra. Assim como o relacionamento entre pai e filho de Luke Skywalker com Darth Vader, a protagonista principal do filme de Snyder, Korra, tem uma relação com o grande mal da narrativa, mesmo esta não sendo biológica. Nos flashbacks, vemos que o Mundo-Mãe matou a sua família quando ainda criança, sendo adotada pelo regente Balisarius. Sendo assim, ela passou por um treinamento intensivo para se transformar na melhor guerreira do Império. No flashback de Korra, vemos a introdução da realeza e dinastia do antigo Mundo-Mãe. Assim, temos referências nas vestimentas do rei e da rainha que se assemelham com reinados franceses e espanhóis séculos atrás. Além disso, vemos alusão a Duna, livro de ficção científica de Frank Herbert que virou filme em 2021, levando sugestões para a criação de vários conceitos que conhecemos hoje na cultura pop, como o próprio reinado político. A presença de ordens religiosas como os misteriosos escribas também tem fortes influências de Duna. Neste caso, representam a Irmandade. Ainda há diversos outros aspectos em religiões e mitos que sabemos que Zack Snyder adora introduzir em seus projetos. O poder místico do universo de Star Wars chama-se a Força. Significa um campo de energia metafísico e onipresente que conecta todos os seres vivos da galáxia, podendo ser utilizado por indivíduos que são sensíveis a ela, como um movimento religioso na franquia. Já em Rebel Moon, a Força se apresenta de uma forma diferente por meio da filha do antigo reinado do Mundo-Mãe, a Princesa Issa. Ela tinha habilidades de realizar ações milagrosas como trazer os mortos de volta à vida. Dessa forma, Korra, nomeada para proteger a filha da realeza, conseguiu ver com seus próprios olhos esse milagre acontecer e acreditou, enfim, na profecia sobre sua existência. Uma das cenas mais icônicas de Matrix, sem dúvida, é quando o protagonista Neo sai pelado do seu casulo cheio de gel para o mundo real e a tomada mostra que o personagem está conectado por mangueiras em equipamentos ao seu redor. Na cena de Rebel Moon, vemos o almirante Atticus Noble gravemente ferido após a sua luta contra Korra, sendo ressuscitado por meios tecnológicos dos escribas. Ele fica imerso dentro de um saco em gel e consegue se comunicar com o seu mestre superior, o general Balisarius, em um plano astral parecido com a erva coração de Wakanda em Pantera Negra. Quando sua interação finaliza, o vilão sai dessa bolha fazendo paralelo ao renascer do personagem, igualmente em Matrix. O almirante Atticus Noble está nascendo novamente em estado de nudez e preso por ligações neurais, como as mangueiras ao redor do corpo de Neo. Na mesma cena de ressuscitação, os escribas usam o termo link neural, que nos dias de hoje ficou conhecido por causa da empresa Neuralink. Essa empresa está desenvolvendo um chip que será possível ser implantado no cérebro humano para ajudar as pessoas com paralisias a controlar dispositivos com um pensamento. Vale lembrar que essa empresa é do bilionário empresário e dono da SpaceX, Tesla e ex antigo Twitter, Elon Musk. Contudo, esta palavra é retirada de uma das maiores sagas literárias da ficção científica escrita pelo escocês Ian M. Banks, The Culture Series, publicada entre 1987 a 2012. Seguindo a mesma cena que termina Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo, a mesma bolha também pode ter mais uma influência a Star Wars,
que até aqui já não é mais novidade. A bolha com um líquido curativo na qual o Nubble se encontra assemelha-se a um tanque de Bacta, da franquia de George Lucas. O tanque de Bacta é um tanque cilíndrico que qualquer indivíduo pode ser submerso para uma exposição extensa ao Bacta, um fluido que acelera a cicatrização e tratamento de ferimentos graves. Nunca foi uma surpresa que Zack Snyder adora misturar referências e easter eggs em suas obras, né? Neste caso, acreditamos que Rebel Moon tenha sido o filme mais Snyder de todos os tempos, porque todas as referências retratam suas obras preferidas de outros diretores. Desta maneira, acaba transmutando essa energia aos seus fãs na construção e condução de seus projetos. Todos os originais e notícias relatados neste vídeo estarão disponíveis na descrição ou no primeiro comentário, para quem quiser se aprofundar mais nas referências de Rebel Moon. Certamente você deve ter reconhecido logo de cara algumas referências. Mas conta pra gente qual aquela que nem tinha passado pela sua cabeça aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo Originais TV, pessoal. Beijos, fui!